palavra do Senhor, um texto do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Jeremias, capítulo 29, verso 11. E assim está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pai, obrigado por tua palavra lida neste momento. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jeremias, profeta de Deus, profeta escolhido por Deus para falar às nações, quase gastou 50 anos ensinando ao povo de Israel, em um tempo de desobediência total do povo de Israel. Ele passou quase 50 anos pregando àquela nação e não viu êxito no que tinha feito. Apesar dos anos de sofrimento, das lições, apesar de ter doado toda a sua vida, todos os anos ali, aqueles anos, o profeta Jeremias não viu o êxito que queria ver. Mesmo assim, o profeta Jeremias é um modelo de fidelidade e de perseverança diante das circunstâncias tão adversas que alguém pode ter aqui na terra. Jeremias foi um profeta apaixonado e impetuoso. Ele expressava sua tristeza, suas dificuldades. Ele não escondia suas emoções. Ele foi enviado por Deus para pregar uma mensagem, não de esperança para as nações. Ele foi enviado por Deus para pregar uma mensagem de juízo. E por isso, Jeremias experimentou o que é ser abandonado pelas pessoas, a começar dos seus amigos mais chegados. O governo, o rei e muitos do que se diziam líderes religiosos da época também não gostavam de Jeremias. Ele não contava com a amizade dessas pessoas. O plano de Deus para o profeta Jeremias foi que ele fosse o profeta às nações e que tivesse coragem e anunciasse juízo às nações. O povo de Deus naquela época estava totalmente em desobediência à palavra de Deus. Deus mostrou para ele que ele estava preparado para cumprir aquela missão, mesmo que ele tenha relutado em ser esse profeta de Deus. Deus mostrou para ele que ele estava pronto para cumprir aquela missão. Todos nós assumimos e aceitamos quando alguém fala assim: Deus tem um plano para você. Se eu disser aqui para você, Romário, que Deus tem um plano para você, isso não vai soar difícil para você entender. Se eu disser, Maurício, que Deus tem um plano para você, você vai entender isso, não vai? Paulo, Vânia, todos que estão aqui presentes, se eu disser, Deus tem um plano para você, isso vai soar muito bem ao seu ouvido, sim, porque isso é comum, é o senso comum nosso, particularmente nós que já temos ouvido falar da palavra de Deus. Quando alguém diz, Deus tem um plano para você. Mas, irmãos, é preciso entender, aceitar e viver este plano. Nesta noite nós vamos refletir sobre esse tema. Aceitando o plano de Deus para a minha vida. Aceitando o plano de Deus para a minha vida. Precisamos, irmãos,
entender que isso faz parte, isso requer, melhor dizendo, um preparo de cada um de nós para viver o plano de Deus nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que para vivermos o plano de Deus, é preciso entender, aceitar a realidade de que nós precisamos ter uma vida de oração. Eu não posso passar o ano todo fora da igreja, ou mesmo fora da comunhão dos irmãos, me dedicando a outras coisas, aos meus planos, e chegar no final do ano, e ir para a igreja, e o pregador, naquela noite, ou um irmão que nunca me viu, olhar para mim e dizer assim: Deus tem um plano na sua vida, e eu voltar feliz, sabendo que Deus tem um plano na minha vida, mas passei o ano todo dedicando-me aos meus planos. Precisamos ter uma vida de oração, e quando a palavra de Deus nos ensina isso, eu quero desde já lembrar a vocês, compartilhar com vocês, instar com vocês de que não é esse tipo de oração que nós conhecemos. Quando nós começamos a orar, rapidamente, nós começamos a pedir coisas a Deus. Parece que é impossível orar sem pedir coisas a Deus. Certa feita foi lançado o desafio no culto de oração. Eu falei assim para os irmãos não vão pedir nada a Deus hoje no culto de oração. Foi um desastre para aqueles que tinham ido para pedir coisas a Deus. Eu falei: hoje vocês não vão pedir nada. Hoje nós vamos só agradecer. Só agradecer. Só agradecer. E naquele momento, cada um que pôde orar, e orou, e foi um desafio. Começavam a orar e logo estava pedindo: Senhor, me abençoa, Senhor. E quando paravam de dizer: irmãos, não vamos pedir, vamos só agradecer. Mas é difícil não pedir. E ter uma vida de oração, irmãos. Eu queria que você compartilhasse comigo o que o profeta Jeremias viveu. O profeta Jeremias teve uma vida de oração. No capítulo 10, versos 23 e 24, a Bíblia diz: eu sei, Senhor, Jeremias falando, eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, ou seja, não pertence ao homem. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Agora olha o pedido de Jeremias: corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Eu não sei se você já fez esse pedido a Deus, ou teve coragem. Jeremias tinha consciência que a vida do homem pertence somente a Deus, que a vida deles pertence a Deus e não a ele mesmo. Por isso a oração dele poderia ser diferente. Ele, na sua consciência total e na sua honestidade plena, orar a Deus, na sua vida de oração pedir: Senhor, me corrija. Mas me corrija com a tua justiça, não com a tua ira, porque se me corrigir com a tua ira, nada sobrará. Irmãos, impressionante quando vemos atitudes assim, de pessoas que dizem assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. E o conselheiro ou a conselheira vai dizer: mas isso tem consequências. Cuidado com a sua vida, cuidado com as suas escolhas, suas decisões. Mas a pessoa diz: a vida é minha. Lei do engano. Mas olha só, às vezes não dizemos que a vida é minha, mas agimos como se fosse. Às vezes não é preciso ouvir, ou alguém ouvir da nossa boca dizer: a vida é minha, mando eu. Não precisa, basta observar as nossas ações, as nossas reações, as nossas escolhas, nossos desejos dizem
As nossas ações falam por nós. O nosso desejo fala por nós. As nossas escolhas falam por nós. Assim que, embora você não diga ou não tenha dito que a sua vida pertence somente a você, as suas ações e escolhas estão dizendo isso, têm dito isso. Você percebe que Jeremias aqui não pede pelo tipo de bênçãos que normalmente pedimos em nossas orações. Irmãos, Senhor, corrige-me. Senhor, corrige-me. Eu gostaria de aplicar esse ponto já na nossa vida. Toda vez que eu falar assim, irmãos, vamos aplicar isso, porque precisamos entender o texto e depois aplicar, saber como vamos aplicar na nossa vida. Aplicando só esse primeiro ponto da necessidade de termos, Priscila, uma vida de oração. Não só um momento de oração, mas uma vida de oração. Nós temos planos, você tem planos, eu tenho planos. E quem está posto para dizer que os nossos planos são sucesso ou não? Você tomou decisões esse ano, já estamos na metade do ano, terminando, já estamos em julho, entrando no próximo semestre do ano, no segundo semestre do ano. E você pode olhar para trás e dizer, metade do ano já passou e eu não conquistei o que eu planejei. E se você compartilhou com alguém isso, talvez a pessoa não esteja junto para você para ajudá-la, mas esteja junto para julgá-la. E para dizer, o que adiantou você passar esses 6 meses fazendo isso? Olha que nada disso se concretizou ainda. E as pessoas vão começar a acusar você de ser uma pessoa perdedora. E quem está posto para julgar os nossos planos? Quem é que pode diante de nós medir o que nós estamos fazendo? Somente Deus. Somente Deus. Se somos dirigidos por Deus, se estamos seguindo o plano dele para nós, irmãos, então temos o êxito que tanto precisamos. Amém? Porque ser bem-sucedido é estar no centro da vontade de Deus. Estar bem com a vida, estar bem com Deus, é estar fazendo aquilo que Deus quer que façamos. As nossas orações mudam quando temos consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus. Aliás, quando estamos fazendo a vontade de Deus, as nossas orações não é Senhor, dá-me isso, ou melhora isso, ou preciso de algo mais, eu não estou bem. Ora, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se há uma consciência tão clara em nós, em que estamos fazendo a vontade de Deus, que aceitamos já o plano dele para a nossa vida, então as nossas orações obrigatoriamente vão mudar. Não será mais pedindo algo novo, porque nós estamos vivendo já algo novo. Amém? Não será, Senhor, mostra-me o caminho, ou mostra-me a porta, sim, porque nós já entramos pela porta que precisávamos entrar. Percebe? Quantas vezes nós estamos em nossas orações pedindo, obrigado, irmão, um galardão no céu por isso. Quantas vezes nós estamos em nossas orações e até choramos, dizendo, Senhor, eu não consigo entender isso, mas eu sei que eu estou no centro da tua vontade, eu aceito o teu plano para a minha vida. E a nossa oração é que, Senhor, mude, Senhor, transforma isso, Senhor, me livra disso. Eu não posso e nem quero passar por essa tempestade. Ora, mas se nós temos a certeza plena, Jorge, de estarmos fazendo a vontade de Deus, esses pedidos caem por terra, já não fazem nem sentido algum, porque se eu vivo a vontade de Deus, se eu estou vivendo o plano de Deus, então eu estou vivendo o sucesso para a minha vida. Se você está no plano de Deus, então você está vivendo sucesso para a sua vida, o êxito maior que alguém pode ter aqui na terra. Talvez o nosso pedido de oração seja outro. Talvez seja o mesmo de Jeremias. Senhor, me corrija, porque eu estou no teu plano, e às vezes eu gosto de
sair do caminho e entrar numa trilha, porque alguém disse que por aqui é melhor. E aí o Senhor precisa corrigir para que nós possamos voltar a estar andando no caminho do Senhor. Sem uma vida de oração é impossível viver o plano que Deus tem para nós. E eu não estou falando de orar mais, aumentando o tempo de oração, né? Alguém falou assim: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder, né? Todo mundo gosta dessa parte. Mas quando olhamos para o contexto que estamos refletindo nesta noite, não é a quantidade de oração que você faz, não é pela repetição também da sua oração. Mas segundo a palavra de Deus, nós precisamos, irmãos, aprender a orar de maneira que possamos saber o que pedir. O que pedir a Deus. O propósito dessa petição. Qual é o propósito desse meu pedido? E quando é que eu estou pronto para receber de Deus aquilo que eu estou pedindo a Ele? Há quantas orações que a gente nem parou para pensar sobre o que estamos pedindo? Eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade, dentre tantas outras que eu tenho. Eu tenho uma dificuldade de orar para uma pessoa que me encontra de súbito em algum lugar e diz assim: ore por mim. Eu tenho dificuldade, porque eu não sei quem é essa pessoa. Até mesmo vocês que me conhecem, eu conheço vocês e temos andado algumas milhas juntos, eu vou ter dificuldade se você disser para mim: pastor, ore por mim, simplesmente assim. Não, vamos ter uma conversinha de no mínimo uns 15 minutos, porque eu não posso simplesmente dizer: Senhor, abençoa o teu servo, tua serva, dá o que ela está pedindo. Senhor, ela pertence a ti, ela quer realizar o plano. Não, eu preciso ter a consciência da cumplicidade dos meus pedidos. Eu não posso fazer um pedido assim em vão, como se fosse uma voz ao vento e olha, Deus sabe todas as coisas, Deus abençoa. Não, quando você intercede por alguém, você é responsável por aquela vida, naquele momento. Você é responsável, porque dependendo de sua oração e de quem estiver orando, Deus pode parar o universo para atender essa oração. Então não é uma conversa simples. Viver o plano de Deus não é uma coisa automática. É algo que transforma a nossa vida, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa perspectiva, muda a nossa cosmovisão, muda a forma da gente interagir com as pessoas, muda a forma da gente enfrentar uma doença, muda a forma da gente enfrentar uma enfermidade, muda a forma de pensar sobre uma perda. Uma vida de oração nos faz hábil, nos habilita a viver o plano de Deus nas nossas vidas. Quanto tempo de oração temos dedicado a Deus? Quanto tempo por dia temos dedicado para aprender sobre falar com Deus? Cantamos aqui que o véu não nos separa mais. O véu que separava não separa mais. Realmente, quando Jesus expirou, o véu do templo foi destruído do alto a baixo. Um símbolo, uma prova de que não, a partir daquele momento não haveria mais necessidade de termos alguém que pedisse a Deus por nós. Cada um de nós poderíamos estar diante do Pai e dizer: Pai, corrige-me. Pai, abençoa-me. Pai, me instrui no teu caminho. Mas quantas vezes temos nos dedicado a isso? Falar com Deus não é simples. Você está falando com Deus e tenha certeza, Ele pode parar o universo para dizer: eu quero atender sua oração. Nunca esqueço do exemplo do nosso irmão Daniel, do profeta Daniel,
que quando orava, diz a Bíblia, que enquanto ele orava, Deus mandava a resposta da oração. Não sei se você percebeu no início da mensagem, eu orei, pedindo que Deus falasse conosco. Eu faço isso sempre porque eu creio que Deus fala. Que Deus fala através da palavra dele, que Deus fala através de um irmão, que Deus fala através do pregador da noite, que Deus responde orações. Quantos que estão aqui presentes nesta noite creem que Deus responde oração? Amém? Amém? Meu irmão, minha irmã, a prova que você aceita o plano de Deus para a sua vida é se esforçar para ter uma vida de oração. Em segundo lugar, viver, aceitar o plano de Deus para a nossa vida requer que estejamos progressivamente entendendo, compreendendo a palavra de Deus para nós. Jeremias capítulo 33, verso do 1 ao 3 diz assim: ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Abre aspas. Assim diz o Senhor que fez o céu, a terra, que fez a terra, o Senhor que a formou e a afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando Jeremias, em seu momento mais tenso no seu ministério, mais triste no seu ministério, imagine pregar quase 50 anos, não estou falando 50 dias, 50 semanas, desde eu estou falando quase 50 anos, e ninguém se convertia, ninguém deixava a desobediência. Certamente Jeremias estava vivendo dias muito difíceis, mas porque ele ama a palavra de Deus e progressivamente buscava a palavra de Deus, não se conformava com aquilo que já tinha aprendido, mas buscava do Senhor aprender mais e mais e mais. O Senhor, pela segunda vez, quando Jeremias estava até preso, injustamente, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, Jeremias, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias foi chamado para anunciar juízo às nações, e por décadas fez isso. E o resultado, o quadro social daquela nação, daquela sociedade, daquela comunidade não mudava. Porém, na palavra de Deus, que vai além das circunstâncias, que vai além daquilo que nós estamos vendo, Jeremias encontrou conforto, consolo e suporte. Quando nós progredimos no entendimento, no aprendizado da palavra do Senhor, haja o que houver, venha o que vier, nós encontramos nela conforto, consolo e suporte. Porque ele diz: eu sou o Senhor. Clame a mim e eu responderei a você coisas insondáveis que você não sabe. Foi por conhecer progressivamente a palavra de Deus que Jeremias ouviu de Deus por qual razão ele não deveria, por exemplo, ter família. Deixa eu abrir aqui um parênteses antes de a gente ir para a aplicação desse segundo ponto. Quando nós nos debruçamos para aprender com mais profundidade a palavra de Deus, quando nós nos dedicamos, amamos, nos esforçamos para isso, investimos tempo para isso, Deus vai falar para nós coisas do futuro. Deus vai falar para cada um de nós. Deus vai trazer o conforto, o consolo, o suporte que precisamos para aquela falta que nós tanto sentimos, como foi com Jeremias.
Pensa aqui comigo, alguém que vai anunciar juízo para as nações, alguém que sabia plenamente que por causa dessa mensagem ele iria conseguir muitos inimigos, ninguém iria mais estar com ele, ninguém quer estar perto de pessoas que têm más notícias. Você quer ter alguém do seu lado que só fala em juízo, que só fala em destruição? Assim foi a missão de Jeremias. Jeremias perdeu os amigos, e Jeremias não podia constituir família. Eu posso imaginar aqui nos primeiros momentos dessa realidade para ele, quando Deus chegou para ele e disse: você não vai constituir família, você não pode casar, você não terá filho, não terá filhas. Eu posso imaginar como Jeremias ficou tenso, triste, amargurado. Mas pela dedicação de Jeremias a Deus e a palavra de Deus, Deus revelou a ele por quê? Porque Deus ia poupar ele de um sofrimento ainda maior, porque haveria de chegar um tempo, e chegou, de que os bebês, crianças, adultos estariam todos mortos e os corpos ficariam jogados no chão e não teriam o direito nem de serem sepultados, seriam consumidos pelas aves do céu. Que realidade dura! Mas naquele momento Jeremias se consolou, se confortou e teve o suporte de Deus, porque caminhava com o Senhor, entendia a palavra de Deus. Eu não preciso dizer aqui mais nada, irmãos, de tantas coisas que Deus tem nos poupado do futuro e estamos brigando para ter. Quantas vezes lutamos, trabalhamos e até nos tornamos ingratos porque não temos recebido isso de Deus, porque não estamos nesse lugar, porque não temos isso, não temos aquilo, quando na verdade Deus tem nos poupado de sofrimento muito maior. Ver o seu filho morto é uma coisa muito pior do que ver o filho dos outros. E foi isso que Deus poupou a Jeremias. Por isso é necessário a gente compreender a palavra de Deus, nós compreendermos, lermos. Veja, você tem a palavra de Deus em casa, você possivelmente tem mais de uma Bíblia em casa, você também tem no seu celular. Em qualquer lugar é possível acessar a Bíblia em nosso tempo. Mas precisamos, irmãos, refletir muito o quanto nós temos ou sabemos da palavra de Deus. É tão terrível você ler um texto no momento que você está tão angustiado, você abre a Bíblia e lê um texto, você diz: não estou conseguindo entender, aquilo começa a tomar você por dentro, e você fica: eu quero uma palavra, eu quero um conforto, eu preciso disso. Eu espero que você não tenha aberto naquele versículo que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Todos nós pecamos. Mas continua, o verso diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É preciso a gente ter esse progresso na palavra, não ficar só no Salmo 23. Todo mundo sabe o Salmo 23. Se você assiste um filme aqui americano, quando acontece uma cena de um funeral, sempre o sacerdote, o pastor, o padre vai estar abrindo ali e ler o Salmo 23. Mas Deus não quer que você aprenda só o Salmo 23. Aplicando esse ponto em nossas vidas, irmãos, o plano de Deus para nós hoje requererá um progresso de conhecer a palavra dele. É impossível vivermos o plano de Deus se a gente não conhece a palavra dele. E não é conhecer só de ouvir falar, mas é conhecer de ser testado naquilo que você crê. Em 2 Timóteo, lendo um texto agora do Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: saiba disto. Isso aqui o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, um jovem assim como foi Jeremias, quando recebeu o chamado de Deus. Timóteo estava diante de um grande desafio. E Paulo vai, então, fala na segunda carta a Timóteo assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui? Tempos terríveis. Você acha que está difícil hoje? A palavra de Deus está nos dizendo que sobrevirá dias terríveis, não difíceis só, terríveis.
Versículo 2: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Você se sente surpreso ao ver isso em nossos dias? Você se surpreende quando alguém diz assim: olha, um escândalo aconteceu. Aliás, eu espero que vocês não gostem de ficar publicando esses escândalos que as pessoas mandam no WhatsApp para você. Não seja mensageiro desse tipo de coisa. Quando alguém mandar isso para você, você simplesmente diz: eu já sabia. Quando alguém trair o outro, o que é que você vai dizer? Eu já sabia. Quando um filho matar o pai, ou o pai matar o filho, você vai dizer o quê? Eu já sabia. Quando as pessoas forem ingratas com você, o que é que você vai dizer? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 ao 5, fala tudo sobre isso. Então, quando alguém te trair, quando alguém for ingrato com você, você que já tem uma vida de oração, para de ficar nessa choramingação, para de ir para o quarto e se derramar, porque é como, sabe, Deus falar para você: meu filho, você precisa se dedicar mais à leitura da palavra. Você quer uma vida de oração, está buscando, mas falta agora o segundo passo: dedicar-se à palavra, para conhecer a minha palavra. Porque quando a gente observar isso acontecer na sociedade, ou até mesmo dentro de nossas igrejas, infelizmente acontece, nós olharmos para esse texto e não ficar mais surpreso. Porque você acha que nós estamos num lugar diferente de Jeremias? Assim como Jeremias estava profetizando juízo, nós, apesar de estarmos pregando uma palavra de esperança, e se agarrem completamente nessa palavra de esperança, quando Jesus voltar, e Ele está voltando, será esperança para uns e destruição para outros. Será de vida para uns e de morte para outros. Assim que essa palavra de esperança também leva um peso de juízo. E é preciso cada um de nós aprendermos mais dessa palavra de Deus, senão não saberemos nada sobre o que Deus tem para nós, porque só encontramos isso na palavra dele. Certa feita alguém chegou para mim assim, falou assim: pastor, eu estou aqui, eu pedi essa conversa com o senhor para saber o que é que Deus tem para a minha vida. Meu Deus do céu, o que é que Deus tem para a sua vida? Não é assim que funciona, não é assim que diz a palavra, não é disso. Imagina se Deus iria se prestar a esse tipo de trabalho. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? O plano dele para a sua vida? Procure, se esforce para ter uma vida de oração e a cada dia aprenda mais da palavra do Senhor. Não deveria ficar surpreso, irmãos, ao ouvir essas coisas. Se realmente isso está acontecendo com você, se você fica surpreso por essas coisas acontecerem, por essas notícias tão ruins, olha, estourou outra guerra agora, ora, vai estourar outra guerra, eu já sabia. Tudo isso já está escrito. Agora, quem sabe é quem lê. Quem sabe é quem procura entender. Quando buscamos e entendemos e vivemos progressivamente a palavra de Deus, irmãos, nós vamos aprender com esse profeta, que embora tendo tudo para desanimar na vida, Lamentações, que também foi ele que escreveu, Lamentações capítulo 3, versos 21 a 24, olha o que Jeremias fala: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor,
é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Numa frase, como eu poderia concluir esses 4 versos? Numa frase, Jeremias estava dizendo: trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Por isso, não entro em pânico. Por isso, não desisto da minha missão. Por isso, não desisto do chamado de Deus. Foi assim a decisão de Jeremias. Irmãos, guerras e mais guerras virão. Desastres em famílias virão. Doenças, fome, peste virão. Tudo isso está escrito. Mas, embora já saibamos disso, não cabe a nós nem mesmo desanimar. Olhando para esse texto bíblico, entre tantos outros que existem, podemos dizer assim: a minha porção é o Senhor. Você pode dizer comigo? A minha porção é o Senhor. Trago à memória aquilo que pode me dar esperança. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero concluir, irmãos, esta noite, relembrando sobre o tema, aceitando o plano de Deus para a minha vida. Verso 29 e 11, que já lemos aqui. Jeremias 29 e 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Sabe, irmãos, nós temos o futuro na mão de Deus. Garantido. Amém? Nós temos o futuro garantido no Senhor. Jeremias, quando foi chamado por Deus, tinha apenas 17 anos de idade, mas aceitou o chamado. Relutou no início, mas logo aceitou e cumpriu. E Jeremias sabia o que é ouvir Deus falar. Mas houve um tempo na história da humanidade em que Deus passou 400 anos sem falar com o seu povo. Olha aqui para mim. 400 anos é conhecido como o período interbíblico. Do profeta Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, a João Batista, que segundo Jesus foi o último profeta no geral. Profeta João Batista iniciando o Novo Testamento. Esse período, 400 anos sem Deus falar com seu povo. 400 anos o silêncio de Deus. Você pode imaginar quantas gerações nasceram, cresceram, vai. Mara, quantas pessoas partiram nesses 400 anos sem ouvir novamente a voz de Deus? Agora, nossa geração, a minha e a sua, tem o privilégio de ter toda a palavra de Deus revelada. O passado, o presente e o futuro. E ainda assim, o que é que estamos fazendo? Deus tem falado ao nosso coração e aos nossos ouvidos todos os dias. E não é à toa que no último versículo, não é em vão que no último livro da Bíblia, a palavra revelada a João, o apóstolo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sei se você ouviu o que Deus falou nesta noite, mas Ele falou. Você quer viver o plano dele na sua vida? Nós queremos viver o plano de Deus na nossa vida. Vamos ter uma vida de oração e vamos aprender cada dia mais da palavra dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero, antes de orar, fazer um apelo. Você realmente tem certeza que está vivendo o plano de Deus na sua vida?
Eu quero orar por você. Eu creio no poder da oração. Você tem certeza que está vivendo o plano de Deus para você? Vou pedir que vocês estejam todos orando. Ninguém precisa se acusar levantando a mão de maneira que o outro possa ver. Mas eu gostaria de orar. Deus sabe do nosso coração. Mas antes de orar, eu queria que você tomasse essa decisão aí, onde você está sentado. Se ainda não vive o plano de Deus, se não tem essa certeza que a partir de hoje, tome essa decisão de viver o plano de Deus para a sua vida. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e Pai, estamos neste momento do culto onde precisamos tomar decisões na vida. Viver o teu plano para nós requer muita responsabilidade. É fácil dizer que queremos viver o teu plano, mas não é fácil viver. Por isso, Pai, tu conheces a vida de cada um dos teus filhos aqui, das tuas filhas, de todos nós. E esses que estão tomando essa decisão nesta noite de viver no centro da tua vontade, Pai, concede que isso se cumpra, Senhor. Concede, ó Deus, através do teu Espírito, essa sede de ter uma vida de oração. Que os amados irmãos e irmãs tenham essa vontade de continuar aprendendo mais e mais da tua palavra, de não se conformar com o que já aprenderam, mas de buscar aprender mais e mais. Ó Deus, nos prepara para enfrentar os dias que virão, Senhor. Concede a cada um desses que estão fazendo esta decisão nesta noite o privilégio de serem exitosos nessas decisões. Eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.